Vamos lá, então. Nós vamos fazer um exemplo agora para que você entenda bem direitinho. A maneira mais fácil, mais prática da gente determinar um recuo é aqui na linha régua, através dos marcadores de recuo. Veja onde eles estão no Word. Aqui do lado esquerdo, nós temos no marcador a seguinte divisão. Aqui, nós encontramos o recuo de primeira linha. Aqui embaixo, nós vamos ter o recuo do restante do parágrafo, tirando a primeira linha, que é determinada aqui em cima. E aqui nesse quadradinho vai ser o recuo da margem esquerda. Vamos ver como funciona isso na prática? Nós vamos abrir um arquivo e aí vamos alterar os recuos desse texto. Prontinho? Aqui está o arquivo. Então, você tem duas formas de alterar os recuos de um texto. Ou você primeiro tem o texto digitado e depois altera os recuos, ou você pode determinar a alteração, o valor dos recuos, e aí depois escrever o seu texto. Aqui, nós vamos acompanhar o exemplo de já termos um texto digitado e alterar os recuos. Sempre que você vai fazer qualquer tipo de alteração e o texto já está pronto, é preciso que a gente faça a seleção de que parte do texto nós queremos alterar. Nesse exemplo, nós vamos alterar todo o texto, então nós vamos selecionar todo o texto. Você já vai ficar craque na seleção, né? Porque dentro do Word, várias vezes a gente vai precisar selecionar. Porque várias vezes nós vamos precisar alterar alguma coisa depois que o texto já está digitado. Então, aí a gente tem que sempre selecionar. Então, vamos lá. Selecionamos o texto e agora nós vamos alterar o recuo da primeira linha. Lembra? É essa parte aqui de cima, como se fosse um triângulo de cabeça para baixo. Então, nós clicamos aqui e arrastamos até o número desejado de recuo. Então, vamos levar aqui até o número 2. No recuo deslocado, nós vamos clicar aqui e arrastar até o número 1. Veja o resultado final. Perceba que nas primeiras linhas dos parágrafos, houve um deslocamento de número 2 na linha régua. E, com o conteúdo restante do parágrafo, houve uma alteração um pouco menor, chegando até o número 1 da linha régua. E agora, se a gente quiser alterar o recuo direito? Da mesma forma, nós precisamos estar com o texto selecionado, entrar aqui nesse marcador do recuo direito, clicar e arrastar até a posição desejada na linha régua. Nesse exemplo, vamos arrastar esse recuo aqui até o número 13. Percebeu que o texto ficou mais estreito, né? Porque a gente arrastou bastante, então o recuo direito aqui ficou bem grande. Vamos arrastar de novo. Nós vamos clicar agora do 13 e vamos arrastar até o número 14. Assim, o recuo vai ficar no 14. Percebeu a diferença? Bem fácil e bem importante trabalhar com esse recurso, né? Agora, nós vamos entrar nos menus e vamos fazer essas mesmas alterações por meio dos menus. Você vai perceber que lá também existem outras opções que agregam aqui nesse tipo de trabalho. Nós vamos acessar agora o menu Formatar e vamos acessar a opção Parágrafo. Ok. Aqui nessa guia Recuos e Espaçamento, nós temos a primeira opção aqui que recebe o nome de Geral. Nós podemos alterar o alinhamento do nosso texto. Lembra que lá na barra de ferramentas de formatação, nós podemos alinhar o texto à esquerda, à direita, centralizar ou justificar? Então, se você não quiser fazer lá por meio da barra de ferramentas, ou se você já estiver aqui dentro desta caixa de diálogo, você pode aproveitar e alterar por aqui mesmo. Nós abrimos aqui esse menu desdobrável, clicando nessa setinha, e aí a gente clica sobre a opção que desejamos. Então, vamos escolher aqui, por exemplo, a opção Justificado. Muito bem. Só vou falar uma coisinha para você. Nem
todas as opções, de todas as guias e de toda a caixa de diálogo, nós vamos ver, tá? Porque senão vai ficar muita informação e algumas são raramente utilizadas. Então, o nosso propósito nesse curso é fazer com que você aprenda as principais operações de um determinado software, aquelas operações mais utilizadas no ambiente de trabalho ou até mesmo de cunho pessoal. Então, nós vamos focar o nosso curso nos principais recursos que o software oferece. Aqui, no caso, o Word, né? Então, você pode observar aqui, por exemplo, que na frente dessa opção de alinhamento, existe a opção nível do tópico. O que faz essa opção? Ela determina para nós se nós queremos dividir o nosso texto em vários níveis. E assim, quanto menor o nível do parágrafo, mais importância ele vai ter para o texto. Então, você pode dividir em tópicos, né, para colocar 1.2 e assim por diante. Então, é um exemplo que eu estou te dando, mas nós não vamos colocar isso daqui na prática, porque é utilizado bem de vez em quando, bem raramente mesmo, tá? Vamos passar para o próximo item aqui, que é o item recuo. Conforme você já aprendeu a trabalhar com recuo lá na linha régua, aqui também é possível fazer as mesmas coisas. Então, olha, você tem aqui o recuo esquerdo, que você pode determinar aqui, o recuo direito, e aqui na frente nós temos o recuo especial. Quais são as opções do recuo especial? Você pode determinar, por exemplo, o recuo de primeira linha, e qual vai ser o número? Você quer qual recuo de primeira linha? Aqui na frente, existe dentro dessa opção por o número que você quer deixar como recuo especial de primeira linha. Se você não quiser optar pelo recuo de primeira linha, você pode escolher a opção deslocamento. Tudo isso, conforme você já aprendeu, dá para se fazer arrastando o mouse lá na linha régua. Mas aqui é uma opção a mais que você tem para poder fazer. Agora temos a opção de espaçamento. Aqui, nós vamos determinar os espaços que vão ter antes e depois dos parágrafos. Observe que aqui na parte de visualização, ele vai nos mostrando como que está ficando o nosso parágrafo, como que está ficando o nosso texto. Então, vamos colocar aqui um valor de número 12 para o espaçamento antes do parágrafo. E vamos colocar o número 12 para um espaçamento depois do parágrafo. Veja que aqui na visualização aumentou o espaço antes e depois do parágrafo que ele está te mostrando. Então, aqui você já consegue ter uma ideia dos espaçamentos que você está escolhendo. Vamos alterar esse espaçamento agora para 6, tanto no espaçamento antes como no depois. Veja na visualização que agora ainda existe um pequeno espaço antes e depois dos parágrafos, mas agora um espaço menor. Aqui na frente, nós temos uma opção chamada Entre Linhas. Aqui no Entre Linhas, nós vamos determinar a distância entre as linhas dos parágrafos, entre as linhas do nosso texto. Então, você pode escolher algumas opções como simples, 1,5, duplo, pelo menos, exatamente, múltiplos. Se nós escolhermos a opção simples, as linhas vão ficar ligadas uma à outra de uma maneira bem próxima. Se nós escolhermos a opção 1,5, 1,5, nós vamos deixar uma linha e meia entre uma linha e outra. Então, olha, você percebe aqui na parte de visualização que aumentou a distância entre essas duas linhas. E se nós viermos aqui no Entre Linhas e alterarmos agora esse espaço para duplo, veja na visualização. Veja, existe agora duas linhas em branco aqui no meio, então aumentou bastante a distância entre uma linha e outra. Agora vamos escolher a opção pelo menos. Aqui nessa opção, ele vai deixar um espaço de no mínimo quanto? O valor que você colocar aqui na opção em. Então, vamos colocar aqui no mínimo 20 pontos. Veja o que aconteceu. Vamos trocar o espaçamento novamente. Vamos escolher o exatamente. Então, nesse caso, o Word vai deixar para nós um espaço exatamente de... Aí, você vai escolher aqui na frente, na opção em, de quanto que é o espaço que você deseja. Então, vamos escolher aqui, finalizando, a opção duplo. Muito bem. Quando terminarmos, nós clicamos no botão OK e voltamos para o texto. Observação. Se você tiver com o seu cursor clicado num determinado parágrafo,
toda essa alteração que nós fizemos vai ser aplicada a esse determinado parágrafo. Se você quiser alterar todo o texto, então nós selecionamos todo o texto antes de ir lá para o menu formatar.